A gente chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia a todo mundo que está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. Vamos falar de Paulo Freire? O educador e filósofo Paulo Freire faria 100 anos no próximo domingo, dia 19 de setembro. Ele faleceu no dia 2 de maio de 1997, aos 75 anos. Considerado patrono de nossa educação, é tido como um dos pensadores mais importantes da história da pedagogia brasileira e mundial. Nascido no Recife, Pernambuco, Paulo Freire contribuiu na teoria e na prática para a construção de uma educação para a liberdade, inclusiva, que respeitasse nossos diferentes saberes, experiências de vida, formas de ser, enfim, a diversidade do povo brasileiro. O livro Pedagogia do Oprimido, escrito por ele durante seu exílio no Chile, publicado em 68, é até hoje considerado uma referência mundial. E a gente vai falar sobre Paulo Freire com Crisley Custódio, ela que é doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, professora titular do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Ibirapuera e coordenadora pedagógica do Instituto Vladimir Herzog. Oi, Crisley, bom dia, prazer em vê-la. Bom dia, Marilu. O prazer é todo meu de conversar com os ouvintes, com quem também assiste aí pelo YouTube, a programação da Rede Brasil Atual. Maravilha, o pessoal que está na TVT também. Crisley, para celebrar aqui os 100 anos de Paulo Freire, o Instituto Vladimir Herzog está publicando um importante e necessário artigo seu que se chama Racismo à Brasileira e possíveis contribuições do pensamento de Paulo Freire para uma educação antirracista. Mas antes da gente falar do seu artigo, eu quero dar uma mergulhada um pouco na vida e na obra de Paulo Freire, você que é profunda conhecedora. Bom, inicialmente, né, Paulo Freire é considerado o patrono da educação no Brasil. É importante que as pessoas que não conhecem Paulo Freire saber por que ele foi considerado o nosso patrono. Bom, em primeiro lugar, né, é interessante da gente dizer, principalmente para quem não é do campo da educação, que Paulo Freire é o intelectual brasileiro mais conhecido e mais lido no mundo. E isso não é à toa, né? Foi feito um levantamento por um pesquisador de Londres há pouco tempo, em que aponta que a Pedagogia do Oprimido é a terceira obra das ciências humanas mais referenciada, mais citada, né, em publicações produzidas nesse campo, né, nessa área das ciências humanas. Ficando à frente até do Vigiar e Punir, do Foucault, enfim. Paulo Freire ele tem uma grande importância para o pensamento pedagógico e político, mas também enquanto ação política efetivamente, né, por toda a sua experiência, que parte lá desde as experiências de alfabetização de adultos aqui no Brasil, né, até depois a sua andança e a sua contribuição com os processos aí pós-independência dos países de língua portuguesa africanos, mas também aqui na América Latina. Então, Paulo Freire ele incorpora, né, na sua experiência, na sua vida, na sua ação política e também na sua obra, aspectos que são muito importantes para a gente pensar a educação enquanto forma de emancipação. Então, é para além de uma questão discursiva, né, que parece que é um lugar comum dizer que a educação emancipa, humaniza o sujeito, mas Paulo Freire tem esse lugar no sentido de que buscou tornar essas máximas, né, que aparecem na produção aí da pedagogia, da educação, como algo da prática mesmo, né? Então há uma fusão entre aquilo que é dito e daquilo que se constituiu enquanto ação política efetivamente. Então, não haveria, embora, obviamente, há tantos autores e pensadores importantes da educação brasileira, mas esse lugar, acho que não teria como ser ocupado por outra figura que não fosse a de Paulo Freire. Muito bem, Crisley. Bom, você já falou aí, né? Já deu
o início, né, para a gente mergulhar um pouco mais na obra, né, de Paulo Freire, eu queria que você citasse algumas reflexões, né, propostas por ele, que são consideradas, assim, as principais. Quais que você poderia citar? Dessas que você, enfim, já começou aqui. A gente tem a sua principal obra, né? Paulo Freire produziu bastante, então, se as pessoas forem buscar, tem muitos livros, mas a obra central, a mais conhecida, a mais citada, é a Pedagogia do Oprimido, na qual ele vai ali estabelecer, né? Ele vai partir da dialética opressor-oprimido para desenvolver essa questão, né? Da consciência, da mentalidade dominada, então ele vai dizer o quanto que a educação ela precisa existir enquanto prática da liberdade para que o sujeito possa se emancipar dessa condição de opressor ou de oprimido, né? Mas quando o oprimido se liberta, ele também de alguma maneira liberta o opressor, e o quanto que ele vai dizer da importância do diálogo, de uma relação que é essa dialógica, no sentido de que aquele que se emancipa precisa encontrar a sua própria palavra, e é algo que é muito importante da gente pensar, né? Então, a pedagogia do oprimido, a educação enquanto prática da liberdade, a pedagogia da autonomia. Então, todos vão discutir para muito além de uma questão metodológica, né? Porque não é só uma questão de inovar nas práticas escolares de educação, mas de entender a educação como um ato político. E quando a gente fala de ato político, eu acho que isso precisa ser pontuado, né, que hoje em dia, acho que não é uma confusão, é mais uma postura leviana mesmo, de tentar colocar Paulo Freire, né, nesse lugar de uma disputa político-partidária, né, é entender a política na sua expressão mais basilar, de política enquanto forma de convivência em sociedade. Então, quando Paulo Freire vai dialogar da educação enquanto um ato político, porque a gente está formando sujeitos para viver em sociedade, e a premissa é essa, de romper com uma lógica de dominação, na qual, né, aqueles que são oprimidos, então ele vai pensar muito numa perspectiva de classe, a princípio, que tem essa consciência da dominação, da cultura dominante, que ele possa, enfim, se reconhecer enquanto sujeito, superar essa lógica de modo a se emancipar e a poder falar, a encontrar essa palavra enquanto oprimido, enfim. Então, acho que são discussões que são sempre atualizadas e que são importantes da gente compreender, né, da gente entender, enfim, para que a gente possa pensar a educação como esse processo de emancipação. É bom a gente falar, né, do método de alfabetização de adultos, né, de Angicos, de onde ele estava, em Angicos, Rio Grande do Norte, onde as pessoas se alfabetizaram em 40 horas. É incrível essa experiência, eu queria que você relembrasse um pouco. Sim, e eu acho que tem uma questão que às vezes esvazia essa dimensão política, né, que é de focar numa questão metodológica, né, de como que o Paulo Freire partiu. É claro que é importante, né, da palavra geradora, de como é que ele propunha esse processo de alfabetização. Mas ali tem muito mais do que isso, né? Então, ele estava lidando com trabalhadores do campo, analfabetos, né? A gente não pode esquecer o quanto que o analfabetismo foi uma marca durante todo o século XX das populações pobres, da população né, da classe trabalhadora, quanto isso era uma questão né, ainda na década de 60, na década de 70, enfim, e que Paulo Freire ele vai, de fato, né, naquela iniciativa, naquele ato, convocar um pouco aqueles trabalhadores do campo para que eles possam pensar a sua própria experiência e para que eles possam, de fato, se alfabetizar
numa perspectiva que o Paulo Freire vai dizer, né, que se alfabetizar não é só uma questão de codificação e de decodificação, né, de técnica, de aprender a ler e escrever enquanto técnica, mas de aprender a ler o mundo, a sua realidade, de entender que cidadão você é no contexto daquela sociedade, de se compreender enquanto classe trabalhadora também, né, de quem eram aquelas pessoas, quais eram as opressões que atingiam aquela categoria, né, o que era ser um sujeito daquele contexto. Eu acho que é por isso que, também enquanto método, aquela iniciativa é tão exitosa, porque é um processo de alfabetização que é significativo, né? Que não está ali na técnica, não está na questão mecânica de que a gente junta letrinhas que viram sílabas, que viram palavras. As palavras, de fato, elas fazem parte desse processo de encontrar a sua própria palavra, que é o que o Paulo Freire dizia, né? Então, as palavras, então, quando você começa ali de inchada, aquilo tem um significado, né? Não é o bebê baba, ou alguma coisa assim. O A de abelha, B de bola, C de casa. Sim, e completamente de elefante, né? E completamente desconectado com a realidade. Aquelas palavras, elas têm um sentido no uso cotidiano, mas também relacionado à situação política, né, a realidade social daqueles sujeitos. E aí acho que por isso que se tornou uma experiência significativa e exitosa nesse sentido de que as pessoas se alfabetizaram muito rapidamente, né? Acho que tem a ver com isso. A gente não pode separar, né, essas experiências. Exato. Eu sou do tempo do caminho suave ainda, né? Aquela cartilha, né? Sim, igual eu conheço bem, mas eu também fui alfabetizada por cartilha. Então... Você também. Olha, se a gente tivesse o Paulo Freire, hein? Nossa, seria demais, né? Seria uma honra, né, pra gente. Mas vamos falar do teu artigo aqui, Crisley. O artigo, vou repetir aqui o nome, Racismo Brasileiro e possíveis contribuições do pensamento de Paulo Freire para uma educação antirracista. Como é que a obra do Paulo Freire dialoga, na sua opinião, então, a partir do seu texto, com a educação antirracista? O que é essa educação antirracista? Por que ela é importante no contexto brasileiro atual, Crisley? Foi bacana assim, revisitar um pouco a obra do Paulo Freire. Eu parti de uma obra específica, que é Cartas à Guiné-Bissau, é um livro que foi publicado em 1977, no qual, né, ele consiste em cartas mesmo, que o Paulo Freire trocou com figuras importantes ali naquele processo. A gente não pode esquecer que o processo de descolonização, né, então de que os países africanos começam a deixar de ser colônia no século XX, começa ali na virada de 50, principalmente nos anos 60, e os países de língua portuguesa, a gente pensar a nossa herança colonial, que também é portuguesa, são um dos últimos países a obter a independência, e o Paulo Freire ele tem um diálogo direto com algumas lideranças, algumas figuras importantes desses países, e ali era um livro que eu tinha lido há muito tempo, e de fato, desde da pedagogia do oprimido, que eu acho que as pessoas identificam muito a referência de Marx, e também de autores marxistas, né, como o Lukács, o Gramsci, ali na obra do Freire, mas se esquecia um pouco que ele tem uma influência direta de autores de teorias pós-coloniais. Então, o Paulo Freire, ali na década de 70, ele está citando diretamente o Frantz Fanon, o Amílcar Cabral, que é também uma figura muito importante nesse processo de independência dos países africanos aí de língua portuguesa, né, que sofreram uma colonização portuguesa. E ali, então, o Paulo Freire ele vai recuperar algumas ideias, né, que ele fala de descolonização das mentes,
que é uma categoria usada aí pelo Aristides Pereira. Ele vai falar de reafricanização das mentalidades, que é o Amílcar Cabral que fala. Então, é interessante que dali, a gente volta para ali, de fato, o Paulo Freire, ao longo da sua obra, ele não vai estabelecer a categoria raça como algo central, mas ali ele já traz uma discussão muito importante, porque ele vai falar exatamente da questão do currículo e das práticas escolares que se baseiam numa cultura dominante, a cultura do colonizador. Então, ele recoloca essa dialética do opressor oprimido para pensar a relação colonizador-colonizado. E o quanto que o processo de educação precisa, de alguma maneira, permitir a emancipação de uma mentalidade colonizada. E que isso passa por recolocar a questão da palavra, do discurso, então de uma reafricanização do currículo, mas também dos métodos, né? E isso dialoga diretamente com discussões que são atuais sobre a descolonização do currículo. A gente tem discutido quanto que o currículo escolar ele se baseia, né? Ele é estruturado numa mentalidade aí e em conteúdos eurocentrados, né? Então ele tem uma lógica daquilo que a gente fala que é da branquitude, no sentido de que eu poderia dar muitos exemplos, né? A gente fala que a gente estuda a história universal, que se reduz à história da Europa, na verdade. A gente toma aquilo que é eurocêntrico, né? Essa visão eurocêntrica e branca do mundo como universal. Então, a nossa experiência escolar, né? O que você aprendeu sobre contribuições na ciência, nas artes, ou de história mesmo, né? Da África, dos povos originários, enfim, a gente não tem nada. E eu acho que ali um pouco da discussão que o Paulo Freire faz ali no fim dos anos 70 e daquele processo de estruturação mesmo do sistema de ensino nesses países de língua portuguesa, africanos, nos ajuda a pensar também essa dimensão da descolonização do currículo enquanto algo atual, porque o nosso currículo, por mais que a gente tenha uma grande conquista, que foi a Lei 10.639, né, de 2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, e depois adiante, né, há uma atualização dessa lei também, incluindo a obrigatoriedade de história e cultura indígena no currículo. O nosso currículo ainda ele parte de uma lógica da branquitude, né? Essas coisas ficam quase como apêndices. Então, em algum momento, a gente vai lá ver alguma coisinha assim. E ali na argumentação do Freire, como que ele vai trazendo esses autores das teorias pós-coloniais, nos ajudam a entender que para além de uma questão de ampliar, né, de ter mais informações, não é só uma questão de informação, mas é uma própria superação dessa lógica e de libertação de uma mentalidade colonizada. A gente precisa encontrar a nossa palavra enquanto sujeito, que aí eu acho que é uma coisa importante da gente pensar. Exato, Crisley, o que a gente tem de professor, professora, ouvindo, acompanhando aqui, tanto pelo rádio quanto pela TV, YouTube, não é brincadeira, são muitos os professores. Na prática, como é que eles podem colocar, implementar uma educação antirracista nas escolas e também em todos os espaços possíveis, né? E as pessoas, de um modo geral, como implementar esses ensinamentos de Paulo Freire? Assim, tem uma questão que primeiro, compreender, né, que o racismo é estrutural, que não é uma questão, como a gente sempre recai cotidianamente, principalmente aqui no Brasil, numa dimensão moral, né, como se fosse uma coisa de ser bom ou de ser mal, e não é disso que a gente está falando. O enfrentamento do racismo, que parte, inclusive, das relações escolares, da educação,
precisa a gente ter essa questão de pensar que a nossa sociedade é estruturalmente racista e que a gente precisa ter ações focalizadas, a gente precisa pensar em como, de alguma maneira, desacionar esse mecanismo. Partindo daí, acho que a questão do currículo é um ponto, e que assim, né, a gente ouve muito dos colegas professores, eu sou professora, fui professora de educação básica por bastante tempo, eu não sei, mas como que eu faço? De fato, o nosso processo escolar também nos roubou essa possibilidade de conhecer, né, a gente realmente não sabe, e a gente precisa se engajar em conhecer, porque não tem muito jeito, né? Tem muitas obras, tem muita coisa para a gente saber sobre história, sobre cultura africana, afro-brasileira. A gente precisa ler autores negros, a gente precisa, de alguma maneira, reconfigurar esse olhar para o mundo, e isso parte inicialmente de estudo, porque, de fato, a gente também não sabe, né? A gente também não aprendeu. E isso requer que a gente olhe para aquilo que a gente aquilo que a gente ensina, que currículo é esse, né? Porque o currículo nunca é neutro, ele é sempre um recorte, né? Um recorte do mundo e um recorte que indica que concepção de sociedade e de educação que a gente tem. Então, a gente precisa, de fato, pensar nas relações étnico-raciais no cotidiano, né? Então, assim, como é que a gente forma crianças e jovens para que, de fato, eles desnaturalizem esse olhar para o corpo, né? Para o corpo negro, para a cultura da população negra, como algo, né? Numa chave de subalternidade, como algo inferior, e isso só vai se dar quando a gente coloca essas crianças, esses jovens em contato com essas expressões culturais, enfim, a gente precisa mobilizar esse imaginário, né, que não é só no palavrório, porque quando o Paulo Freire, acho que essa é uma coisa que eu também trago no final do artigo, a contribuição da Bell Hooks, que é uma ativista, uma pensadora do feminismo negro, e que tem uma obra que é o Ensinando a Transgredir, em que ela parte, inclusive, dos conceitos do Paulo Freire. Ela já declara seu amor a Paulo Freire no começo da obra, dizendo o quanto que foi uma experiência para ela se defrontar com o pensamento do Paulo Freire, e aí ela vai argumentar sobre toda essa perspectiva de encontrar a sua palavra e a palavra enquanto voz. E aí ela vai dizer como que o vocabulário, a linguagem da escola parte de uma perspectiva da branquitude. Então, de fato, né, a gente se reconhecer enquanto sujeito, ser reconhecido enquanto sujeito, parte por isso. Então, a gente precisa, né, ter outras perspectivas históricas, né? Não dá mais para contar só a história do colonizador, como a gente vê na novela da... Desculpa. A gente, de fato, né, se a gente conhecesse, lesse autores negros, buscasse, enfim, essa história que não é essa narrativa oficial, essa grande narrativa do colonizador, aí a gente consegue, né, pensar a história meio que a contrapelo, né? A gente consegue ter outras perspectivas e se entender enquanto sujeito dessa sociedade. Então, acho que tem um esforço aí que é de conhecer, de olhar e de desnaturalizar esse olhar para algo que a gente toma como universal e que, na verdade, é uma perspectiva branca e eurocêntrica do mundo. Não tem, não é universal. Falando em novela, né? Nos tempos do imperador, nos tempos de Zumbi, né? A gente precisava fazer uma outra novela, né? Agora, nesse contexto que a gente está atual, né? Contexto brasileiro, de muitos retrocessos, uma educação antirracista, realmente seria assim mais do que urgente, não é isso, Crisley? Porque, enfim, eu acho que tem a ver. O Brasil não se reconciliou com a sua própria história, né? A gente ainda vive, e eu acho que mais do que nunca, né? A gente vinha caminhando numa
tentativa de reparação, de reconhecimento, e que há todo um discurso ideológico que volta para uma negação, né, para essa coisa quase de uma harmonia racial, de um paraíso racial, e a gente sabe que a sociedade brasileira se estrutura numa lógica de dominação, e que não é só uma dominação de classe, ela tem um recorte racial de ponto de partida, né? A nossa sociedade, ela tem uma herança escravista que não tem como negar, e que extrapola, né, que vem para as nossas relações cotidianas, as nossas relações sociais. Então, assim, pensar essa dimensão racial e como que a gente forma os sujeitos, né, de alguma maneira, para desarmar essa lógica de dominação é fundamental, inclusive para a gente se entender enquanto país. Não adianta negar, não adianta, né, contar uma bela história da monarquia, enfim, de como que foi, dessa perspectiva do colonizador, porque é parte de quem a gente de qual é do nosso passado, da nossa herança, e isso é fundamental exatamente para que a gente possa pensar perspectivas de futuro, que está tão difícil nesse momento, né? Acho que a pior marca desse momento atual que a gente vive, né, de todas essas expressões aí, em certa medida, de um fascismo mesmo, parece de nos tolher uma perspectiva de pensar o futuro. E a gente pensa o futuro também se entendendo como sujeito histórico. Fortalecendo as raízes, né? É isso, né, Crisley? Com certeza, entendendo quem a gente é como povo. Não dá para a gente contar histórias românticas de algo que não teve nada de romântico. A gente precisa entender quem nós somos e a herança que cada um carrega, né? A escola sempre pontuou essa herança da população negra como herdeira, né, de populações que foram escravizadas, só que a gente não pensa a outra ponta. Todo mundo traz alguma herança e ela precisa ser recolocada e precisa ser ressignificada para a gente se entender enquanto país, enquanto povo, enfim. Crisley, tinha um monte de pergunta a mais para te fazer, mas infelizmente nosso tempo está esgotado. Você é uma maravilha de expressão, de conhecimento. Dá para ficar aqui, conversando com você, mas a gente vai ter que encerrar. Mas eu agradeço muito aqui a sua participação. Agradeço todo esse seu conhecimento sobre Paulo Freire, e a gente vai sempre reverenciar a memória dele, muito importante para o nosso país, para o nosso fortalecimento. Crisley, muito obrigada, viu, pela tua participação. Um beijo. Eu que agradeço. E é isso, gente. Vão lá, vão ler o Paulo Freire, vão ler também os autores das teorias pós-coloniais, vamos, né? Vamos procurar entender aí qual é o nosso contexto. Obrigada e bom dia para todo mundo. Valeu, obrigada, Crisley. A gente falou aqui com a Crisley Custódio, ela que é doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, a USP, professora titular do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Ibirapuera e coordenadora pedagógica do Instituto Vladimir Herzog. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.